Se um diretor, na hora que for montar um Romeu e Julieta, não vou chamar o Babu para fazer o Romeu, não. Chama, porra, Babu, você tá maluco, cara? Você já leu a história do Shakespeare? Tu já viu algum preto ali, caralho? Entendeu? Tu tem que chamar. Não, não pode. Babu é preto. É assim. Infelizmente é assim. Salve, galera! Hoje aqui com a gente no Fechado com o Paizão, o meu amigo Nando Cunha. Ô, Nando, eu quero saber, tu veio da onde? Tu é cria da onde? A gente foi muito nômade, né? Eu nasci em São Gonçalo, mas eu devo ter ficado lá até uns 5, 6 anos. Eu não lembro muita coisa de lá. Aí depois a gente veio para cá morar em Laranjeiras. Era perto do Cosme Velho ali. Era atrás onde tem um hospital perinatal agora ali em Laranjeiras. Aí tem uma rua atrás que eu esqueci o nome, acho que era Cardoso de Moraes. E aí depois a gente foi morar em Cavalcante. Depois de Caramba. Cavalcante, a gente foi morar no Catumbi. Pô, Catumbi que era um lugarzinho tipo horrível, era um cortiçozinho fudido, assim. Essa coisa de se viver de aluguel, né, brother? Pô, e meus pais trabalhavam e a gente tinha que ficar em casa. Era eu e meus irmãos mais velhos. Meus irmãos. São 6, né? Depois vieram mais 3. Então, a gente foi para Cavalcante, a gente de Cavalcante para Penha. Na Penha a gente ficou um tempo. Mais ou menos, acho que uns 16, 17 anos. Aí vim para Tijuca. Aí da Tijuca que eu fui descobrir teatro, cultura, música. Lá na Penha eu descobri o samba. A tradição lá era as rodas de samba, né, cara? Você saía de um lugar e ia para outro, tinha uma roda de samba. Porque não tinha. Cara, o único shopping naquela época era o Rio Sul. Quando a gente É. queria um hambúrguer, queria fazer uma. A gente tinha bom sucesso. E o único cinema que tinha era em Olaria. E aí passava ou Bruce Lee ou filme de sacanagem. Entendeu? Era uma coisa ou outra. Aí eu lembro que um dos primeiros filmes que a gente foi ver era do John Travolta. Rambo foi lá no centro. Eu tinha que dar pé para o centro. Aí, quando eu vim para Tijuca, que eu comecei a ter contato mais com a cultura. Quando fui estudar no Prado Júnior, conheci uma galera. Na Tijuca que eu comecei a formar realmente uma identidade, assim, né? Intelectual, até racial. E talvez eu seja muito mais cria da Tijuca, acho que mais a Penha e a Tijuca, que foi formando, assim, esse adolescente, assim, né? E quando começou essa parada? Pô, você é artista, mano. Cara, quando eu morava na Penha, eu estudava lá no Colégio João de Deus. Cheguei até por conta da internet, correr atrás dessa professora aí. Tinha uma professora que dizia para minha mãe: ó, se teu filho vai ser artista. Acho que eu estava sei lá, acho na quinta série, alguma coisa assim, porque eu gostava de zoar, né, imitar professor, ficava fazendo graçola lá dentro. E tinha a época era a época dos Secos e Molhados, cara. Eu adorava imitar o Ney Matogrosso. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Só que, porra, meu irmão, pra mim era muito distante essa coisa de ser ator e tal, de teatro, e era muito distante. Mas quando eu vim aqui para Tijuca, tinha umas gincanas dentro do colégio, e festival de música, eu já escrevia música na época. E aí eu comecei a querer, de repente, entrar para as artes. Aí quando eu saí desse colégio, fui fazer escola técnica de comunicação, que era um curso técnico de publicidade, foi que eu conheci uma galera e tinha uma menina que adorava teatro e eu era apaixonado por ela. Para eu ter o que conversar com ela, eu comecei a estudar, ler sobre teatro, para poder ter o que falar com ela, né? E aí acabou que a paixão não foi para frente e acabei tendo uma paixão pelo teatro. E acabei fazendo um curso aqui, um curso ali. Aí quando eu vi, eu tava já fazendo algumas coisitas, assim, sabe? Mas enquanto eu estava na Penha, enquanto eu estava, era muito distante para mim, assim, sabe? Para mim era coisa de branco, era coisa de elite, era uma coisa, sabe? Era distante pra caramba. E quando a gente fala, por exemplo, meu pai era porteiro lá do Glaucio Gil, porque ele era funcionário público, então ele tinha essa função lá no Glaucio Gil. Eu lembro dele me levar lá para o trabalho, e aí tava tendo uma peça lá da Tônia Carreiro e tal, aquela coisa toda assim. E assim, meu pai como já conhecia e já sabia da luta dos atores, ele não queria isso para mim. Ele falava, não, você vai estudar, vai fazer dramaturgia.
Datilografia. Pô, tu é velho, hein, cara? Eu nunca aprendi, compadre. Até hoje eu fico catando aqui, ó, Olha isso. de teclado, essas merda, nada. Eu achava que era distante, era para quem tinha dinheiro, né? Eu nunca, a não ser quando meu pai me levou para o trabalho dele, eu não tinha contato com o teatro, não sabia nem o que era. E aí, quando eu vim para cá, quando comecei a ter contato com essa menina, que eu fui começar a ver o que era teatro e tal, enfim, e estudar, até entrar na faculdade, a gente formar um grupo por conta de fazer leitura, né, com os textos literários. Eu namorava uma menina que o irmão dela já estava já no circuito há um tempo. Ele falou: olha, tem uma peça aí que está fazendo teste, eu não vou poder fazer, vai para lá fazer. E aí fui lá, daí Esse é o seu primeiro teste? Esse foi o seu primeiro teste? de teatro, sim. Meu primeiro teste. E aí foi Dor das Folias, que era a direção da Cristina Bittencourt e Paloma Mariani. Conhece as duas, né? Aham. Hoje em dia são coaches aí da Globo. A peça foi um fracasso aqui no Rio. A gente estava. Era uma época que acho que era César Maia estava fazendo, estava no governo, tudo tinha uma obra. Então o trânsito era uma porcaria. E o nosso horário era no Teatro Ipanema, era às 7 horas, aquele horário alternativo. Ah, eu lembro aquela obra dali da Zona Sul foi a coisa. Acho que era uma obra da NET. Aí todo mundo achava que Não, eles mudaram as calçadas todas, eles calçaram do começo, fizeram aquele aquela passarela que não levava para lugar nenhum, que passava na frente da janela dos outros, aquele pirulito imenso. Exatamente. Foi Ah, exatamente mas- isso. E aí, esse horário ficava um trânsito horrível. E ninguém conseguia chegar para a peça. Então foi um fracasso. Só que tinha um festival da Coca-Cola, que levou a gente para a França com essa peça. Então a minha primeira Ó. peça foi parar lá em Lyon, mano. Opa! Ó, não. Tudo bancado pela Coca-Cola, 15 dias na França. Daí um vê, aí chama para outra, chama para outro, chama para Que ano outro. era isso? Que ano foi isso? Aí quando eu vi, já estava trabalhando com isso. Aí, a partir de Não, 90, que ano foi isso? Que ano foi isso que você foi lá para Leão? foi em 97. Foi na época que estava tendo. Ia ter a Copa da França, e aí teve aquela Copa das Confederações, que rola antes, é um ano antes. Aí eu fui no jogo lá do Brasil e não sei quem lá. Maneiro. A gente foi nesse jogo lá. Aí fui trabalhar no Café do Gol, que precisavam de atores performáticos para trabalhar lá. Aí eu falei: beleza, né? Ganhar um dinheirinho no Bar do Romário, ator performático. Pô, só que com o tempo, a gente já tava, porra, trabalhando muito mais de garçom do que outra coisa, cara. Aí eu falei: porra, não, bicho, eu vou sair dessa porra aqui. Aí o Romário veio me dar ideia, dizer que não, pô, tu era um cara talentoso, isso aqui. Aí fiquei um tempo lá. Só que esse tempo que eu fiquei lá foi um hiato na minha carreira, né? Que todo mundo achava que eu tinha parado. Aí foi quando eu saí dali e falei: não trabalho mais com outra coisa a não ser, não vou viver mais de outra coisa a não ser a minha profissão. E aí, meu amigo, tô nesse perrengue aí até hoje. Eu devia ter ficado lá no Bar do Romário, sei lá. Não deveria não, cara. A gente passa o perrengue, mas a gente é feliz, cara. Pô, eu toda vez, pô, tava num perrengue do caraca. Daqui a pouco a gente tira um coelho da cartola aí, Nando. Daqui a pouco a gente tira um coelho da cartola. É nossa profissão. Para que quando tudo isso acabar, que saia um zoológico, não é só Tava precisando do geológico, pode crer. um bicho de cada vez aqui. Que porra! Qual seria a outra profissão que você seguiria? Eu cheguei a fazer vestibular para psicologia, porque eu achava que psicologia, eu adorava conversar com os outros e tal. Aí tinha uns malucos que ninguém gostava de conversar, eu gostava de conversar, gostava de ouvir. E aí depois eu fiz para jornalismo, e aí depois, por último, foi letras. Aí eu entrei em letras. Aí de letras eu já achava que eu viraria professor, né? Falei: cara, professor, ou então eu já me imaginava tradutor, mas o forte mesmo era ser professor. E tinha como secretário também, trabalhar como secretário bilíngue e tal. Foi quando o teatro foi ficando mais forte na minha vida. Mas você se formou foi em artes cênicas.
Cara, te falar, contar a história direitinho. Nem letras e nem a Unirio eu não consegui terminar. Porque Ah, letras eu fazia na UF, lá em Niterói. Então, meus pais não tinham dinheiro para poder ficar me bancando e tal. Tinha uma época, cara, que eu ficava lá o dia inteiro para aproveitar, aproveitei para ser bolsista, né? Que aí com você bolsista você ganha o ticket para poder você comer de graça lá no bandejão. Eu ganhava um salário, um salário lá de R$ 100. Era uma bolsa de R$ 100 para poder ajudar, né? Pagar passagem. Meus pais não tinham como me ajudar. E aí, quando isso acabou, e eu lembro que, na época, por exemplo, o bandejão ficava em greve. Cara, eu levava um pão com banana, manteiga, banana mesmo, uma banana cortada assim no meio, aí colocava no pão. Então eu levava 2 sanduíches desses. E um dinheiro contadinho para tomar o refresco, para engolir esse pão. Isso era o dia inteiro, de manhã até a noite. E para poder conseguir terminar e tal. E aí eu perdi a bolsa, e aí não tinha mais dinheiro para ir. Pô, morava aqui na Tijuca, Niterói não tem como ir a pé, né, bicho? pô, não tem como mesmo. E aí eu falei assim, aí fiquei naquela coisa, não, vou trancar aqui o dia que eu venho para poder terminar e tal. Aí o teatro foi começando a ficar mais crescente na minha vida, então eu falei, bom, então eu vou ficar aqui fazendo teatro, e acabou que o tempo que eu tinha para voltar já tinha estourado na UF. E aí deixei para lá e vim fazendo teatro, algumas participações de televisão. E aí, quando já tinha feito 2 novelas, acho que 2 ou 3 novelas, eu comecei a fazer artes cênicas lá na Unirio. Falei, pô, vou lá, vou fazer. Aí, quando eu estava no terceiro período, veio o convite para fazer Salve Jorge. E eu estava grávido. Quer dizer, minha ex-esposa estava. A mulherada fica puta com a gente quando a gente diz que está grávida também. Não. Minha ex-esposa estava grávida. E aí, esperando o Davi, pô, aí veio a oportunidade, e lá, cara, professor, eu achava estranho. Por exemplo, eu estava fazendo uma peça e fazendo a Unirio. Aí, quando você dizia que você ia sair para ensaiar, não abonavam sua falta, não. Não, ó. Se faltar, tá reprovado. Aí eu não pude Ah, ensaiar. E assim, tipo assim, por exemplo, tem ensaio à tarde. Se não vier, tá reprovado. E 2 faltas você já tá reprovado. 2 faltinhas. Mas, tipo assim, mas eu não estou fazendo, por exemplo, eu não estou fazendo odontologia e estou saindo para poder fazer teatro. Eu estou fazendo teatro aqui e vou ensaiar teatro. Inclusive, isso daí deveria até contar como currículo. Não, tem isso não. E aí eu falei, porra! E aí eu tinha que ficar ali rebolando para ensaiar, e às vezes tinha aula à noite, ficar em cartaz. E aí teve uma hora que eu tive que. Aí quando veio a novela, eu não tive mais como. Eu falei, pô, não vou ter como ter. qual a novela? Qual foi a primeira novela? Foi quando eu estava fazendo isso daí, foi o que me salvou, foi Salve Jorge. Salve Jorge. Salve Jorge. E aí eu tive que trancar. Tranquei, Aí cheguei. que você fazia o guarda lá, o guardinha, que eu me amarrava. Eu me amarrava o. Qual? Foi quando eu conheci Mary Sheila, né? Conheci Foi o o. Patriota, não, Padroeira? Não, não. Padroeira foi quando o Pilar dirigiu Padroeira, né? Caramba, não, mas como era? Como é que era o nome da novela? Desejo Proibido. Isso, eu adorava. Era o Soldado Brasil? Foi quando eu conheci o Vidigal, conheci a galera toda. Aí eu conheci Roberta já aí, entendeu? Só não tinha conhecido você. Acho que você. Ah, mas ele já tava ligado, o pessoal falava de você pra caramba. Eu já sabia quem era você pelo número de filmes que você já tinha feito. Falei, caraca, o cara tá passando aquele coroa que fazia filme pra caralho, mano. É, o sogro. Wilson Grey. Você é um sogro legal, parceiro, tu vai ver só. Ah, tô chegando lá, hein? Só falta 60. É o quê? É o quê? Só falta 60. E aí eu fui te conhecer, você fazendo participação em Salve Jorge. É, pode crer, eu fiz, pode crer, cara. Outro dia eu tava vendo uma foto nossa, cara. Não, Caraca, a gente fez um outro antes, perdão. Casos e Acasos.
Sim, com a Maricheira, não foi? Com a Maricheira, não? Esse foi com a Mary Sheila. Foi um caso de acaso aí que eu lembro que eu vi uma foto e falei, caraca, era eu, você. Acho que foi o meu primeiro caso de acasos. Eu lembro, eu fiz uns três, né? Eu fiz Tava uns três fazendo, casos de cá. a Paula também fez esse. Eu acho que foi um dos primeiros que eu fiz com o Emílio. Eu acho que você, não sei se fazia um guardador de carro, alguma coisa assim. Eu lembro, eu lembro. Aí a gente foi se esbarrando, foi mó barato, né, cara? A gente se viu na participação de Salve Jorge. Que aí você ia ficar até o final da novela. E aí teve um lance que você tinha que gravar Paixão de Cristo, lá em Pernambuco. Ah, é, pode crer, eu fui fazer. Não, não, mas foi ah, eu lembrei legal porque que eu não fiquei. Você ia fazer Paixão de Cristo. Isso. Pô, e era foda, os caras já tinham me pago o dinheiro, não dava nem pra dar um calote E o nesse que você cara. fizesse, a outra parte, só que você, não, eu tenho que ir para Pernambuco e tal. Aí os caras me pagaram lá. Eles me pegaram no meio da. Eu indo pro aeroporto, mano. Eu tava até com as malas. Na época eu tava casado com a mãe da Pinar. Já tava me esperando lá no aeroporto. Eu fiz essa participação e fui. Caraca, aí fomos longe. Vem cá, você já interpretou o nosso aclamado Grande Otelo, cujo nome da nossa academia, o prêmio da nossa academia é o Grande Otelo. Como você avalia a importância de termos um prêmio como esse no Brasil? Esse cara, deveria ganhar uma estátua. Mas uma estátua tipo tamanho gigante aqui nesse país. Eu tenho, cara, pega ali, pega o meu Grande Otelo ali. Eu tenho um Grande Otelo aqui, ó. Tem um não, eu tenho dois. Eu tenho dois Grande Otelo. Tive essa felicidade, mas tive a felicidade de viver o Grande Hotel. Pô, aí, irmão, porra, você merece pra caralho. Eu tenho uns prêmiozinhos aqui em cima, mas tá tudo ali, ó. Olha lá, o Kiktinho. Olha lá, tem o Kikito. Ah, tá pensando o quê? E aí, fazer o Grande Otelo pra mim foi de uma honra, cara, enorme, assim, porque viver esse personagem, eu fiz ele na televisão e fiz no teatro. E estudando a vida dele, cara, você vê o quanto o racismo, como ele é perverso, assim, sabe? O Grande Otelo, ele falava 5 línguas, ele era um cara que fazia bem teatro, televisão, e era um showman. Para quem não sabe, o Grande Otelo foi um dos caras, ele foi a Brasília para regulamentar a nossa profissão de ator, e ninguém sabia disso. Ele era um cara militante pra caramba. Ele era um cara, pô, todo mundo deve ter visto um dos vídeos dele aí no Roda Viva, falando sobre a negritude, falando do racismo. Todo mundo só lembra dele da fase bêbada, da fase que ele brigava com a mulher. Ninguém lembra, cara. Assim, eu lembro que quando a gente estava fazendo a peça e a produção era branca, o diretor era branco, então não se esmiuçava muito sobre ele. E aí só se tocou em cima dos dramas dele, sabe? Do drama quando ele perdeu o filho, quando ele perdeu a mulher, e de outros dramas aí, enfim, da briga dele com a mulher, que saiu no jornal, que deu facada. Mas ninguém, assim, falava desses momentos, assim, até da militância. Eu lembro que naquela época a gente tinha um cuidado de não tocar, de falar sobre o negro. Não, não, acho que acho que ele, pra tu ver, teve esse papo. Isso porque era um elenco de 99% de negros. Não, acho que ele não tocava sobre esse negócio de racismo, não. Acho que ele não ficava falando sobre isso, não, cara. Não. Aí todo mundo resolveu que seria en passant esse assunto. E aí eu lendo o livro dele, falei, caraca, bicho, porra, a gente deixou de falar sobre essa passagem aqui, isso aqui. Ou seja, a sociedade hoje, assim, o Grande Otelo, se não fosse o racismo, ele teria hoje, ele era para ter um status, bicho, assim, de gigante, sabe? Como qualquer outro ator de cinema ou de teatro ou de televisão. Ah, mas nos nossos corações, nas nossas consciências, assim, nós sabemos que ele foi um gigante, né? Esse prêmio ter o nome dele já é um bom começo de uma homenagem a esse cara que foi tão brilhante. Em Uberlândia, que é a cidade dele, a gente foi fazer a peça lá. O teatro que tinha o nome dele estava todo ferrado, todo acabado, sabe? Não se tinha, assim, sabe?
Aqui deveria ter, assim como tem a estátua do Vinícius, do Carlos Drummond, devia ter do Grande Otelo. Não tem, sabe? É um movimento a se pensar, né? Na retomada aí da cultura, achar um espaço aí pra. Realmente, esse cara merecia uma estátua mesmo, num lugar Não de só belíssimo de fazer destaque. uma estátua, mas de ter uma série, né, de se falar um filme sobre esse cara. Esse cara, o que ele contribuiu com o cinema brasileiro, as últimas oportunidades que ele tinha foi uma novela das 6, onde ele fazia o pai não sei se foi da Isabel Filardo ou da, sei lá, não lembro de quem, que ele fazia um cara bêbado, um artista, um músico tipo acabado, e na escolinha do professor Raimundo, que ele fazia aquele esquecido, aquele que não sabia de nada, tá entendendo? Então, assim, essa era a homenagem que fazia o cara quando estava já no final da vida. Foi um cara que ele foi muito discriminado por conta da bebida, por conta do alcoolismo, mas foi um gigante, brother. A Não, cena é. dele é uma cena que ele tem com o Oscarito, que ele faz a Julieta Ah, aquela cena é perfeita. E o Macunaíma, né, cara? O que é ele no Macunaíma? Macunaíma. Ele diz que foi um ícone, né? Que foi um ícone do cinema, mas ele diz que Macunaíma foi o azar da vida dele, que ele falou que depois disso ele não fez mais nada. Depois disso ele não fez mais porra nenhuma. Mas essa cena que ele faz, que é icônica, a cena do balcão de Romeu e Julieta, onde ele faz a Julieta, ele tinha acabado de saber que a mulher tinha se suicidado e tinha matado, ela tinha matado o filho e depois tinha se suicidado. Ele tinha acabado de saber isso. E mesmo assim ele foi fazer a cena Olha só. do filme e ele falou que ele só viu essa cena e só viu esse filme 20 anos depois, porque ele não conseguia ver, porque ele sabia que ele ia lembrar dessa história. Como é que você imagina que vai estar tudo daqui a 20 anos do teatro, a gente vindo do Grande Otelo, passando por nós, né? Estamos aqui nessa luta aqui desse caminho que esses gigantes aí foram abrindo. O que você acha, mano? Porque hoje eu fico assim, eu não sei se a gente está um pouquinho pessimista por conta da pandemia, mas como é que você imagina que a TV, o teatro, o cinema estarão daqui a 20 anos, por exemplo? Cara, eu espero que esteja mais diversa. A gente já tinha uma luta muito grande de muitos outros militantes aí, como Abdias Nascimento, como Zósimo Bubu, fez no cinema, Grande Otelo, entre outros, Antônio Pitanga. Isso eu estou falando só dos artistas que, né, Solano Trindade, o que eles fizeram para Grande Solano. o negro tivesse tido não só oportunidade, mas protagonismo dentro das artes. E aí veio você no BBB e a gente começou a questionar o negro dentro o papel do negro dentro desse processo todo. E aí começou a se ter um debate. Aí veio o George Floyd, veio mortes e não sei das quantas. E aí começou a suscitar um debate de vidas negras importam. E as pessoas colocam telas pretas aqui, e aí você ainda vê assim, alguns disparates, né, de casos de racismo e outras coisas mais. Cara, eu espero muito, muito assim, que a televisão tenha ouvido esse debate e realmente tenha ações efetivas para poder a gente, sabe, não só dar oportunidade ou protagonismo para a gente, mas no protagonismo no sentido de que da gente ter um dramaturgo negro, da gente ou ter pelo menos na equipe de um dramaturgo, pelo menos um negro, da gente ter mais diretores negros, que não tenha só o Pilar e mais um, mais outro, que a gente tenha mais diretores negros lá dentro, mais diretores de fotografia, sabe, lá dentro, dentro da Globo, mais gerentes e pessoas em cargo de chefias também negros dentro da Globo. Isso é importantíssimo. A partir do momento que isso acontecer, a evolução ela vai acontecer de uma forma muito natural. A gente vê nos Estados Unidos esse tipo, porque a gente ainda está, infelizmente, no âmbito do debate das ideias. Os Estados Unidos já passou por isso. Então,
tudo que eles fazem lá são ações afirmativas. É um filme, é uma série, vai ser preta. É um filme, vai ser preto, sabe? Os caras lá já têm os estúdios dele, sabe? Tem produtoras só dele. Então é fácil. Eu espero que daqui a 20 anos exista uma série só de negros, exista uma série só de uma novela só de negros, sabe? Contando a história da gente, ou contando a história de uma família baiana, sabe? Assim, porque não dá mais, cara, para a gente ficar olhando a televisão. Pô, o meu filho, eu estava vendo, ele tem um celular, e aí eu estou vendo a foto que ele tem de perfil do celular dele é de uma série, e aí a foto de perfil dele é um desses moleque branco, assim, ele tem um pai preto, assim, ele não vive essa realidade, até porque mesmo quando ele vai ver televisão, ele não se vê. Quando eu ganhei o Kikito em 2017, eu já falava sobre isso. Eu falava assim: o meu discurso era que os realizadores, que os diretores passem a nos enxergar como pessoas comuns e não como atores negros. A única diferença entre um ator negro e um ator branco chama-se oportunidade. Se eu tiver a mesma oportunidade que vocês dão para um branco, porra, vai estar perfeito. O meu celular está ligado 24 horas. É só me ligar. Que não adianta a gente ter esse debate todo se um diretor, na hora que for montar um Romeu e Julieta, não vou chamar o Babu para fazer o Romeu, não. Chama, porra, Babu, você tá maluco, cara? Você já leu a história do Shakespeare? Tu já viu algum preto ali, caralho? Entendeu? Tu tem que chamar. Não, não pode. Babu é preto. É assim. Infelizmente é assim. Entendeu? Então, assim, se eles não tiverem essa coragem de tipo, pô, não, para esse personagem eu vou chamar o Babu. Não, sim, eu vou chamar o Babu, deixa comigo, eu vou, entendeu? Ou para uma peça, ou pro. Eu acho que no cinema acho que é mais natural isso, né? Porque quando o cara já trabalha com você, ele não quer saber qual é o personagem, ele vai chamar você porque sabe que você arrebenta, sabe o que você vai fazer. Assim como aconteceu com o Pitanga. O Pitanga, quando fez aqueles filmes todos que ele fez, e protagonizou todos aqueles filmes. Aliás, para quem não sabe, Pitanga foi o primeiro negro a protagonizar um longa no mundo. Todo mundo acha que foi Sidney Poitier. Não, foi Pitanga. Então, assim, os diretores naquela época já tinham essa coragem. Então, que esses diretores, que os produtores, sabe, uma produtora quando for fazer uma peça, ela pensar nessa diversidade, ela pensar nessa pessoa. Não, vou chamar o Babu. Gente, vocês estão loucos, né? Pô, peraí, eu tô falando aqui de. Entendeu? É igual, tipo, vou dar um exemplo, uma produção dentro da Record. Tô lá, produção de elenco, tá ali. Gente, vamos fazer aqui a novela aqui, Jesus aqui. Chama o Nando. Porra, gente, pelo amor de Deus. Porra, deixa eu trabalhar. Você já viu a Bíblia? Já viu algum crioulo lá na Bíblia? Porra, vocês estão de sacanagem. Deixa eu trabalhar. Vamos pensar em outra pessoa aqui, deixa eu ver outro aí. Aí, pô, por exemplo, se for lá na Globo, olha, temos aqui médico, rico, 50 anos, chama o Nando. Porra, gente, porra. Viu aqui? Médico, rico. Eu, hein? Nando, pô, tá de sacanagem. Ó, quando tiver um negócio de malandro, tiver um negócio de, pô, sabe? Aí chama ele. Sambista. Pô, tá aqui médico, rico, cacete. Pô, tu vai chamar um preto? É assim, filho. Então, tomara que daqui a 20 anos isso daqui passe mais que uma piada. Que seja só uma piada. Porque, assim, é mais fácil para eles normalizar e normatizar a gente na rua, caído como um mendigo, ou nas profissões de subalterno, do que a gente fazer esse tipo de coisa. Do que você estar nessa tua posição, sabe, de protagonismo. Então, assim, tomara, cara, mas tomara mesmo que, ainda mais que essa galera nova tá com uma militância, tá com uma cabeça muito maneira, que daqui a 20 anos isso seja normal, natural, sabe? Eu espero que isso aconteça, né? Que daqui a 20 anos a gente não esteja discutindo isso. Pô, cara, amém. Amém, Nando. E para encerrar aqui o nosso bate-papo, Nando, me diz aí o que vem por aí. Você ligo para quem se eu tiver que contratar um ator? Então, cara, eu tô botando maior fé no filme que a gente fez aí, e isso é um filme até que meio que
comigo, o Sidney Santiago, o Rogério Brito lá de São Paulo, Eu vi umas fotos, eu vi. Menezes e o Rocco Pitanga. Então, é um filme que conta a história de 5 irmãos. O pai abandona a mãe quando eles estão pequenininhos, e depois a mãe morre, e aí o irmão mais velho passa a ser a mãe e o pai. E esse irmão mais velho sou eu. E é um filme que tem muito a ver Só fera, hein? Só fera, só irmão. Ó, cara, assim, é um filme, primeiro, que ele surgiu desse meu discurso lá em Gramado. Por isso é importante falar, por isso é importante se posicionar. A diretora mudou o elenco dela todinho. Nando, eu quero que você faça o filme. Meu filme era todo, o elenco era todo branco. Nós vamos ter que mudar tudo, porque é você que vai fazer o nosso filme. E é um filme que é um sonho da gente, onde a gente está nesse lugar de normal, que a gente, com as nossas subjetividades, com as nossas emoções. Em nenhum momento a gente pega em arma, em nenhum momento a gente levanta a palavra racismo, em nenhum momento a gente levanta a bandeira de nada. Estamos ali e sendo só, como qualquer outro ser humano, sabe? Assim, não nos coloca nesse lugar de, sabe, de subalternos, de estereótipos. E ali são 5 irmãos, e cada 5 irmãos, cada tipo masculino ali, negro, cheio de subjetividades, com suas potências, maravilhoso. Filho. E esse filme era para sair esse ano. E aí veio pandemia e já estava escrito em festivais lá de fora. Então, as minhas fichas eram todas nesse filme, assim, sabe? Aí tinha o Suburbano, que a gente filmou, e Nádegas, enfim, esperando. Eu estava fazendo 2 filmes antes da pandemia, tive que parar para poder, por conta da pandemia, era um curta lá em São Paulo e um telefilme lá em Brasília, que era também para a Globo. Então, quando parou, bicho, a gente ficou primeiro aquela euforia, opa, só 15 dias, tá, agora eu vou aprender isso, eu vou aprender aquilo, eu vou fazer porra nenhuma, cara, porra nenhuma. Se não fosse muita terapia, ajuda dos amigos, cara, é muito difícil pro ator, porque o que ele faz? O que ele vai fazer? Sabe, assim, é igual quando tem uma empresa em crise. Uma empresa em crise, ela manda os empresários embora, ela fecha tudo, ela abre, sei lá, falência. O que faz um ator que é empresa, é o produto, sabe? O que faz o ator, né, cara? Então, assim, ter muita fé, cara, esperar. Tô aí lidando com a ajuda da minha família, que é meu porto seguro, que é maravilhosa. E a gente se aquilomba mesmo, quando um tá mal, um outro fecha com o outro. E aí, nesse sentido, brother, assim, a gente vai seguindo. Não tem o que fazer. É esperar essa vacina para poder voltar. Vamos com fé, Nando. Vamos com fé. Ó, eu tô aqui. Tu lembra? Eu te convidei pra fazer uma parada minha também, que eu vou qualquer dia desse botar aí pra frente. Essa tal série aí só de preto vai sair. É nós por nós, cara. Eu tenho feito minhas lives, né? E as pessoas têm falado, pô, mas, cara, não cansa só falar disso toda hora, não? Não, não cansa, não, porque a gente vive isso desde que a gente nasceu. Entendeu? Cansa pra vocês. Pra gente, Não, nunca. pra gente. A luta continua, ainda não tá bom, né, cara? A gente tá aqui com o Nando Cunha, esse meu amigo maravilhoso. Eu espero que vocês tenham curtido. Ó, vê lá, segue o Nando nas redes sociais também, tá? Estamos aqui divulgar as lives do Nando, que é sempre bacana, é sempre um debate, é sempre uma pessoa interessante que o Nando leva lá pra gente curtir um papo bacana, cabeça e falar e se movimentar, né? É o preto em movimento. Ah, moleque. É isso. Nando, valeu, gente. Eu falei aqui com o Nando Cunha. Tirou a foto, Nando. Tirou a foto. Dá um print aí, Dani. Tirou a foto nossa. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo, meu Deus do céu. Ih, rapaz. Se eu consigo, sem tirar o dedo. Ih, cara, peraí, né? Se não é aqui, ó. Ih, ele chegou.
Valeu, gente! Esse foi Fechado com o Paizão com o Nando Cunha. Bota isso no final e tentando tirar uma selfie gigante. Sou babu e é tudo nosso, o babu é tudo nosso. Sou babu e é tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Sou babu.